Fala galera, Homem em Campo novamente. Eu tenho o prazer de convidar aqui o nosso convidado hoje, um amigo, uma pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar pelo clube. Tem história do futebol no clube, em outros clubes como profissional e a história inclusive no futebol brasileiro, tanto pernambucano como brasileiro. Nosso convidado hoje, Berilo Júnior, ex-presidente do Náutico, conselho, executivo, trabalhou no TJ. Berilo, bem-vindo ao Homem em Campo. Obrigado, Alexandre. É um prazer participar do seu programa, fazer esse bate-papo, falar um pouco do futebol pernambucano, falar um pouco da minha vida, falar um pouco da minha trajetória no Clube Náutico Capibaribe, o clube do coração, meu e seu. Falar um pouco da minha atuação também na Justiça Desportiva, no STJD, no TJD, e qualquer tipo de assunto que envolva o futebol de Pernambuco, futebol brasileiro. A gente vai conversar, vai debater, e tenho certeza que vai ser um bom programa, vai passar inclusive rapidamente, porque a conversa vai fluindo, a gente vai conversando, vai ser um bate-papo legal. Berilo Júnior é advogado trabalhista. E eu vou abrir para você falar um pouco da tua história, mas você trabalhou como advogado até um bom tempo no Santa Cruz, né? No Náutico sempre ocupou cargo jurídico, inclusive foi vice-presidente jurídico de vários presidentes do Náutico. Depois você chegou a ser presidente do clube, né? Presidente do acesso, né? Eu fui o diretor, você foi o presidente. Sim. Né? E depois ocupou o maior cargo do clube, que é a cadeira do presidente do conselho, e foi para o STJD, TJD de Pernambuco. Explica um pouco a tua trajetória, Berilo, para que a gente possa... Alexandre, em 1992, acho que em meados de agosto, eu tive o prazer de ser nomeado diretor do departamento jurídico do Clube Náutico Capibaribe, na gestão de Josemir Correia. Então ali começou a minha trajetória no Náutico, em 92, como diretor do departamento jurídico. E nesse tempo, foram 17 anos, eu trabalhei com 10 ex-presidentes. Então isso me deu também, Alexandre, uma bagagem, uma experiência, né? Quando a gente trabalha ligado a clube, a gente vai vendo aquele trabalho que o presidente está desenvolvendo e a gente vai aprendendo e vai tirando o melhor, vendo onde é que errou, né? Porque todo mundo está ali, acerta e erra, como eu quando estive lá, acertei e errei também, todos. Mas quem vai para ali, eu sempre acredito que vai para acertar. O erro acontece porque é da pessoa, é natural que venha acontecer erros. Então, quando eu assumi o Náutico, em 2010, eu tive essa bagagem de ter trabalhado com 10 ex-presidentes, né, ao longo de 17 anos, e a gente via dificuldades, via a situação do clube, e aquilo ali também foi dando um amadurecimento, fui tendo mais experiência, a idade também... Musculatura, né? A idade vai chegando, né, Alexandre? E no momento que eu assumi o Náutico, eu achei que eu já estava realmente preparado por conta dessa experiência de muito tempo dentro do clube. Eu não cheguei à presidência do Náutico de paraquedas, não. Eu vim numa trajetória, tendo exercido esses cargos ao longo do tempo. Já vai uma primeira pergunta, Berilo. Desses 10 presidentes, eu não posso perguntar quem foi melhor, quem foi pior, porque é que nem você falou, a conjuntura também da época influencia. Eu sou contra a reeleição, mas sou a favor de mandato de 3 anos. Porque eu não sei se você concorda, o cara assume, ele pega algum abacaxi. Só tem um presidente que não pegou abacaxi, o que fundou o Náutico. Isso, em 1901. Pronto. O resto vem com alguma coisa. E no segundo ano, que é o último ano dele ou não, porque ele pode ir para a reeleição, mas oficialmente é um mandato de 2 anos, ele quer deixar alguma história, algum legado, né? Então, às vezes, o cara faz algumas situações apostando em dar certo. Quando dá, ótimo. Quando não dá, tem algum tipo de repercussão. Então, eu sempre digo que os presidentes não tem um melhor que o outro. Claro, sempre tem uma gestão um pouco melhor que a outra em alguns sentidos. Mas também depende muito da época que o cara pega. E a minha pergunta para você, desses 10 presidentes que você pegou, quem mais você viu sofrer? Ou quem mais você viu... Tirando você, claro, né? Porque você não pode falar de você, mas quem vai falar de você sou eu. Mas quem mais você viu que também o universo conspirou a favor? Olha, sem dúvida, quem mais sofreu foi quem ficou mais tempo.
Nesses 10 presidentes, teve presidente que ficou só um ano, tipo Sérgio Aquino, só ficou o ano 2002, Eduardo Araújo ficou um ano, 2003, André só ficou um ano, 2001, porque Fred era o presidente em 2000. Sim. Então, pelo tempo, sofreram menos. Quem mais sofreu, para mim, foi quem passou mais tempo. Foi Ricardo Valois, né? Que Deus o tenha, que faleceu no ano passado. Valois, para mim, foi um grande presidente, né? Foi um presidente muito corajoso, porque eu lembro que ele foi o presidente da Batalha dos Aflitos. Né? Aquele jogo do Grêmio foi no sábado, o mandato dele terminava em dezembro, e no outro dia ele convocou vários alvirrubros e disse: eu sou candidato à reeleição. Então isso foi um ato de coragem, extrema coragem, né? Concordo. Valois era uma pessoa muito religiosa, muito, muito ligada a Deus, tinha muita fé, e disse: eu vou trabalhar, vou fazer de tudo para o Náutico voltar à primeira divisão. Porque o que aconteceu não tem como explicar. E realmente o Náutico voltou à primeira divisão no ano seguinte, né? Naquele jogo contra o Ituano, a casa lotada, e Valois colocou o Náutico na primeira divisão. Todo mundo que vai ali, Alexandre, vai sofrer muito, porque o cargo é espinhoso, a cadeira é pesadíssima, né? O clube não é fácil de administrar, as contas, você precisa trazer um equilíbrio para elas, e não é fácil, entendeu? Então eu acho que Valois, por ter passado mais tempo, foi o presidente que mais sofreu, porque ficou 4 anos, né? Mas quem passa ali sofre, não tenha dúvida. E assim, o presidente ele comemora uma vitória, uma conquista durante 30 e 40 minutos. Porque depois do jogo, quando você ganha, você já está pensando em trabalhar para poder pagar o bicho do atleta. Para pagar o bicho da partida, ou o bicho de uma classificação, ou o bicho de um campeonato, ou de um acesso, enfim. No nosso caso, em 2011, torcedor, era pior, porque eu era diretor de futebol no Brasileiro, né? E aí ele só comemorava 15 minutos, porque eu já subia pedindo, porque eu pagava bicho molhado, que é bicho no vestiário. E eu já cobrava, né? Então a alegria dele não dava 40 minutos, não, dava 15. Que era o tempo dele descer lá do camarote para a gente se encontrar na vestiária, né? Então, isso aí. Agora, o que eu gosto, Berilo, é assim. E o torcedor vai entender. E eu vou mandar até um recado para o torcedor do Náutico. Cara, você pode até discordar da forma, da visão, mas você falou o nome de pessoas que são alvirrubros de verdade. E tem pessoas que ele falou o nome que eu discordo, mas reconheço que são alvirrubros igual a mim, igual a você, torcedor. Pessoas que sofrem, que se dedicam. Me chateia muito. E isso afasta as pessoas do Náutico. Pode ter certeza. Como de qualquer clube. Quando as pessoas não concordam com a gestão e começam a difamar a gestão. Isso é ruim. Então, todos os nomes que você falou aqui contribuem com o Náutico até hoje. E o torcedor não sabe. Então, o torcedor ele pode discordar das ideias, da forma, mas ele tem que entender que aquilo é meio que uma família. Irmão no arenga, com o outro. É verdade. É a mesma coisa, tem presidentes e presidentes, tem grupos, mas eu vejo de uma forma mais positiva, né? Por exemplo, eu sou oposição, sempre fui, à forma de ver o futebol da antiga gestão. Mas eu nunca disse que Diógenes não era alvirrubro. Ele é alvirrubro igual a mim. Ponto. A gente discorda, né? Do antecessor dele aí são outras coisas que, né? No Vale não venha, o caso não venha a gente, né, comentar aqui. Mas assim, há uma discordância, mas há um entendimento que todos são alvirrubros. Você teve uma trajetória, inclusive eu fui para a sua eleição, né, votar, né, a gente se conhecia do Náutico, mas não tinha nenhuma amizade. Em 2010 você fez um trabalho, mas uma coisa que caracterizava o Berilo é que ele tem posição. Aí uma vez o cara disse, pô, a personalidade do Berilo é muito difícil. Eu digo, não, irmão, ele tem personalidade. Você eu já não sei. Então você nunca teve medo de tomar atitude. E é que nem você disse, algumas atitudes você tomou e acertou, outras você errou. Normal, né? E eu me lembro que em 2010, quando se passou aquele susto, eu estava assistindo perto até de você e a sua diretoria na época, porque em 2010 eu não estava. O Náutico conseguiu resolver o problema da
da Série C. Porque o seu desafio foi muito parecido com o de Valois. Valois foi uma boa campanha, teve uma grande decepção e não subiu em 2005, que é que nem Carlos Alberto Parreira disse em rede nacional. Isso acontece, o que aconteceu com o Náutico acontece de 100 em 100 anos no futebol. E realmente foi inacreditável. E no outro ano, Valois com muito mérito, também mérito das pessoas que estavam com ele, né, a diretoria, tudo, deu a reviravolta e botou o Náutico na primeira divisão em 2006. Em 2010, seu desafio foi grande, porque você assumiu o clube estava com uma dificuldade enorme. O Náutico ganhou aquele jogo de 4-1 do Vila Nova, que se não ganha, poderia correr o risco de descer para a terceira divisão. Você trocou tudo no clube, segurou o orçamento, porque você não fazia loucura em dinheiro, você nunca fez, isso aí eu sou testemunha. Tanto é, torcedor, que 2011, a folha do Náutico em 2011. O Náutico não tem uma reclamação trabalhista em 2011. Tem jogador que jogou 2011 e outros anos no Náutico, ele botou outros anos. Em 2011, você pagou a todo mundo. Em dia, funcionário, futebol, suas obrigações. E a premiação, que foi no final que a gente chegou até ir para o Rio de Janeiro ver isso, na CBF. Mas você conseguiu. E você, de 2010, 2011, que você correu o risco, bateu na trave, você teve coragem de mudar muita coisa, metodologia, sem fazer loucura financeira. Fala um pouco para o pessoal entender. Alexandre, o ano 2010 foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil, torcedor. Você não tem ideia, porque, só para relembrar, em 2009 o Náutico era a primeira divisão. O Náutico foi eliminado em 2009, caiu para a Série B, na verdade, com algumas rodadas de antecedência. Então, ficou um caos, né? Assim, quando você vem de uma primeira divisão, com orçamento de primeira divisão, e você cai no ano seguinte para uma segunda divisão, não é fácil para você equacionar, porque a receita cai muito, absurdamente. Um Náutico na Série A tem uma estrutura. Na Série B, principalmente na época que as cotas eram diminutas. As cotas eram pequenas. Eu me lembro que eu fui para a CBF, até com o Silvio Guimarães, que era presidente do Esporte 2010, a gente foi brigar lá na CBF. Eu não assinei o contrato, que era tão pequeno o valor, eu não assinei o contrato, e o Esporte também não assinou. A gente ficou junto nessa situação, eu e Silvio Guimarães. E voltamos do Rio, e depois a CBF chamou a gente, e aí melhorou o valor da cota, melhorou o número de passagem aérea, melhorou o número de diárias, enfim. Porque o campeonato não tinha esse atrativo. Hoje a Série B é atrativa. Então, quando a gente assume o Náutico naquele momento de 2010, a gente encontrou folhas atrasadas, a situação realmente muito difícil, né? A gente não tinha jogadores. A gente monta um time às pressas ali para fazer, porque a minha eleição também houve um atraso por conta da renúncia de quem não lembra de Dacal e de Toninho Monteiro, que seriam os candidatos, e terminou Toninho renunciando, em seguida Dacal renunciou. Então isso atrasou, porque quando eu fui eleito já era segunda quinzena de dezembro, salvo engano. E aí a gente foi montar uma diretoria, montar um planejamento para o futebol. E a gente montou um time. A gente trouxe Hamilton, trouxe Carlinhos Bala, né? A gente, por pouco, inclusive, a gente não foi campeão. Não sei se vocês lembram, o torcedor lembra, a gente ganhou. A gente estava ganhando o jogo nos aflitos em 2010 para o Sport de 3-0. Era Galo o treinador. Era Galo. E Bruno Meneghel. Isso. Ricardo Xavier, não foi no ano seguinte. E aí, no final, perto do final do jogo, 30 minutos, o Sport achou o primeiro gol e achou o segundo gol que bate no travessão, cai dentro da barra, o jogador do Sport estava caindo, acho que foi até Toby que fez o gol. E a gente vai para a ilha, com vários jogadores que tinham sido levado terceiro amarelo no primeiro jogo. O Zé Carlos, que era o nosso lateral e meia, foi expulso no primeiro jogo, não jogou. Uma briga com o Eduardo Ramos. Foi. E a gente perde, numa noite chuvosa, perde de 1-0 para o Sport. Foi 3-2 o primeiro jogo e 1-0 o segundo jogo. Se fosse no regulamento do ano seguinte, ia para pênalti. Mas em 2010 não. A vantagem era do Sport, porque tinha a melhor campanha. Não, e esse jogo, só lhe cortando, esse jogo foi complicado, porque o juiz o árbitro foi Alício Pena Júnior. Foi um desastre. Foi suspenso. Um desastre. Prejudicou o Vasco aqui também, na Copa do Brasil, em favor do Sport. E
Teve um pênalti em Carlinhos Bala. Tava 3 minutos de jogo, ele foi agarrado dentro da área. Aquela barra do placar, eu tava ali no camarote, que é atrás do camarote. Aí eu vi o lance, e na hora todo mundo que tava lá percebeu e falou, ó, foi pênalti claro aí que aconteceu, e o Alício deixou de marcar e prejudicou a gente. Em 2011 foi quando a gente conseguiu o equilíbrio, Sim. porque, como você falou, a questão dos 3 anos do mandato. No primeiro ano, você geralmente vai arrumar a casa. Isso. Para no segundo ano, torcedor, a gente conseguir dar uma cara à gestão. E aí no segundo ano a gente trouxe o equilíbrio das contas. Né? A gente conseguiu pagar todos os salários de 2011, inclusive 13º de atletas. Pagamos o bicho do acesso para a Série A de R$600 mil na época, era 1 milhão para ser campeão e 600 mil para subir. Subimos como vice-campeão brasileiro, subimos como ex-artilheiro do campeonato. E melhor defesa. Né? E a melhor defesa, o time que levou menos gol deve ter sido o Náutico também. E foi como vice-campeão, subimos com a rodada de antecedência lá no jogo em Varginha contra o Boa Esporte. Boa Esporte. Foi. E voltamos sendo uma festa, trio elétrico na avenida, enfim. Então, no ano seguinte eu tive que sair porque acabou o meu mandato. É aí que você falou da questão dos 3 anos. Que eu poderia, se fosse mais um ano, eu ia pegar o clube, o time na primeira divisão. Então, essa situação realmente eu peguei em 2010, foi um ano muito difícil, Alexandre. Foi um ano muito, muito difícil mesmo. Além de uma oposição que a gente sofria muito forte, que existia um grupo de oposição, que era o MTA, e que criticava por criticar, né? E quando depois foi vidraça, não deu certo no clube, né? Os exemplos aí foram horríveis, né? Passaram lá, enfim, mas não vou nem trilhar por esse caminho, porque já passou, não vamos olhar para o retrovisor, né? Mas falando da gestão, realmente 2010 foi muito difícil. 2011 a gente trouxe o equilíbrio e terminou combinando com acesso para a primeira divisão. Inclusive, em 2011 foi um efeito contrário. A folha do pernambucano era mais alta do que do brasileiro. Isso aí me causou uma surpresa, porque quando a gente perdeu o pernambucano, que eu acho que o Náutico tinha o melhor time de Pernambuco, inclusive na conversa aqui em alguns programas anteriores, falado com pessoas do próprio Sport de Santa Cruz e falado também com o Roberto Fernandes, o time do Náutico tinha 2 bons jogadores para cada posição. Isso. E no brasileiro a folha diminuiu em quase 40%, 35%. E aí quando eu fui receber a notícia que tinha que fazer um time mais barato, foi que na cabeça, vou jogar um campeonato mais longo, que a Série B era 38 rodadas, é mais longo, vou precisar de mais atleta, a gente diminuiu a folha. Mas dentro daquilo que eu falei, dentro do teu senso de responsabilidade, Alexandre, que eu dizia, eu tenho um acordo, eu vou te apertar no valor, então a folha é essa, mas eu também não atraso, eu pago, porque administrar elenco sem pagar é muito ruim. E aí você cumpriu, exatamente. Não teve atraso, um mês emendado no outro, zero. O maior atraso que teve, acho que foi de uma semana. Eu lembro bem que teve um dia que eu fui na concentração almoçar com os jogadores, Valdemar me chamou e a gente tinha acabado de cortar na carne, ou seja, tirar os jogadores que a gente tinha que tirar para poder diminuir a folha. E eu notei que tinha uma instabilidade no plantel, assim, uma insegurança. Alguns jogadores achando que qualquer hora também ele ia ser demitido, porque teve que cortar na carne. E aí Valdemar me chamou, disse, presidente, eu acho que os jogadores estão querendo conversar com o senhor. Vá, se tranque com os jogadores, eu não vou não leve nenhum diretor, não leve ninguém. Eu fiquei com o Valdemar lá fora, foi ali no hotel em Boa Viagem, né? Viagem. Aí você pediu para ter uma conversa com Valdemar nem me disse o que era, mas o feeling eu percebi que eu acho que o assunto era esse, que eu notei que estava havendo uma insegurança. Eu fechei os jogadores, a gente pegou lá um espaço e eu disse, olha pessoal, a gente teve que cortar na carne, a gente teve que demitir alguns colegas de vocês, companheiros de trabalho, mas é para garantia dos salários de vocês em dia até o final da competição. Só assim a gente vai conseguir equacionar e pagar os salários em dia de vocês. E eu assumo agora o compromisso com todos que estão aqui de que o Náutico não vai demitir nenhum jogador mais, a não ser que aconteça uma insubordinação, uma prática
de uma justa causa. Só assim a gente vai afastar um atleta. Mas esse grupo vai com a gente até o final. Ninguém sai. E foi assim. Você é testemunha disso. O grupo foi com a gente naquele momento e a trajetória até a 38ª rodada. Nós começamos o campeonato ali brigando, chegando ali perto para ficar entre os 4 primeiros. E aí na 13ª rodada, lembro bem, nós conseguimos entrar no G4. Entramos na 13ª rodada e fomos até a 38ª rodada dentro do G4. Apenas mudando de posição. Foi primeiro, foi segundo, foi terceiro, foi quarto, foi segundo, ficou mexendo ali e terminamos como vice-campeão brasileiro naquele ano. Então a gente só fez variar. E eu lembro também que nas últimas 7 rodadas, eu me reuni com o plantel, já tinha conversado com vocês da diretoria de futebol e tinha resolvido dobrar os bichos. Lembra? Além de a gente pagar molhado, vamos continuar pagando molhado, que era depois do jogo já descia o dinheiro para o vestiário. E quando o time jogava fora, a gente pagava no centro de treinamento. Isso. Na segunda-feira, quando eles se representavam para treinamento. Eu disse, olha, agora a partir de agora, nessas últimas 7 rodadas, a gente vai dobrar o bicho. Então aquilo deu um gás, aquele gás final, para a gente não sair do G4. E foi assim. Então o Náutico não passou susto. O Náutico, tanto que ele subiu com a rodada de antecedência e perdeu o jogo em Varginha de 2-1. Keiser fez até um gol nesse jogo. E depois foi só festa. O segundo jogo, o último jogo que a gente fez com a Ponte, era um jogo de comemoração e o empate dava o vice-campeonato ao Náutico. E nós empatamos o jogo de 2-2 e ficamos como vice-campeão brasileiro da Série B. Então vamos lá. Depois a gente vai falar da sua vida jurídica no TJD e no STJD. Dentro do Náutico, você mexeu 2 vezes em diretoria de futebol. Por quê? Alexandre, quando a gente sente que não vai dar certo, o presidente, e me desculpe aqueles que pensam diferente, tem diretor, ex-diretor, ex-presidente, que diz, o presidente não tem que estar dentro de futebol. Eu não acredito desse jeito. Eu acredito que o presidente tem que estar dentro de todos os departamentos do clube. Futebol, o que for. Principalmente no futebol, gente. Porque o futebol é o carro-chefe do clube. Sem o futebol, quando o futebol vai mal, tudo vai mal. Então, quando eu percebi em 2 momentos que as coisas não estavam caminhando bem, eu tinha que fazer mudança. E fiz mudança no comando técnico, comissão técnica, fiz mudança na direção de futebol, porque precisava. A gente estava perdendo o prumo, as pessoas estavam dispersas, misturando as coisas, criando ruído onde não tinha. E eu disse, ou eu trato mal pela raiz agora, ou isso vai contaminar. E depois de contaminado, Alexandre, não tem volta. Não tem volta. Então, eu não acredito em presidente que não está dentro do futebol. O presidente tem que estar dentro do futebol, sim. Isso eu bato na mesa e digo, apesar de ter uma corrente contrária, inclusive dentro do clube. E eu sempre enfrentei essa corrente. E eu acho que o resultado da minha gestão mostrou que era importante o presidente estar dentro do clube. Porque foi uma gestão exitosa, né? A gente está falando do Náutico numa primeira divisão. Foi a última vez que a gente está hoje numa Série C. Em 5 anos já caímos 2 vezes para a Série C. O Náutico não é time de Série C, não é clube de Série C. O Náutico é um clube de Série A que a gente pode participar de uma Série B. E eu lembro bem, quando a gente participava de uma Série B, a gente participava para subir. O Náutico geralmente brigava pelo acesso, né? E na Série A, os clubes que tem uma cota menor, como o Náutico tinha, ele quando sobe, ele já sobe também com carimbo da imprensa do Sul, inclusive, de time rebaixado. E você tem que fazer por onde para evitar isso. Os clubes precisam, como o Náutico, passar 5, 6 anos numa Série B para fazer um lodo. Porque o Náutico só cresceu quando esteve na Série A. O centro de treinamento do Náutico, fora a questão da Odebrecht, cresceu naquele momento que subiu lá com o Valoar. A gente conseguiu fazer um campo de treinamento, conseguiu fazer um alojamento, tudo com cota de Série A. Tudo com cota de Série A. Então, o Náutico não cabe em Série C. E eu espero que esse ano a gente suba. Tenha a felicidade de subir
e sair desse inferno que a gente está aí atolado nessa Série C. O ano passado a gente não conseguiu ficar entre os 8 primeiros colocados para poder participar do quadrangular. Mas eu torço muito que esse ano a gente saia desse inferno. Você falou aí, Birilo, que você, e eu sei porque você se metia no futebol, cobrava, só para o torcedor entender, eu tinha um relatório semanal que a gente despachava toda segunda-feira com o presidente. Na tua visão futebolística, nas suas, como gestor do Náutico, qual foi o melhor treinador para você? Olha, não você fala do meu período. Eu trabalhei com 4 treinadores. Eu sei, eu já sei quem é que você me respondeu. Guilherme Maculha. Vai responder Trabalhei com Galo, trabalhei com Roberto Fernandes e trabalhei com Valdemar. E dos 4, tecnicamente, o melhor treinador é Alexandre Galo. Galo, para mim, é um treinador muito preparado, conhece muito de futebol, né? Agora, quem teve êxito, que levou o time para a primeira divisão, foi Valdemar. Né? Valdemar tinha aquele jeito paizão, aquele jeito de... Ele tem uma gestão muito boa. Isso, ele era um gestor de pessoas, Sim. Que o treinador é também um gestor de pessoas. Sim. E ele tinha o grupo na mão, ele tinha o vestiário na mão. Sim. Ele tinha a liderança, Chiesa, Eli, Eduardo, Everton, Derlei, Ronaldo, Marlon. Ele tinha esse pessoal, né? Ele ia na casa do atleta, conversar com a esposa do atleta. Você sabe disso, que você acompanhou ele em algumas visitas. Jogador que mais te impressionou, sendo seu atleta, você como gestor, presidente do clube? Jogador... O que mais te impressionou, nem sempre é o melhor. Eu tenho 2 na minha cabeça, da minha época. Como atleta, Chiesa foi uma aposta que a gente fez. Uma aposta não, eu tinha certeza que Chiesa ia dar bem. Inclusive, você lembra que alguns diretores de futebol foram contra a contratação do treinador Chiesa. Era contra. O treinador também na época era contra. A gente conversou e fomos buscar nós conversamos, a gente trouxe ele estava no Cruzeiro. Ele tinha sido emprestado da ponte, mas ele era do Cruzeiro. Cruzeiro, o Chiesa ganhava R$35 mil, o Náutico pagava 17.500, o Cruzeiro pagava 17.500 e a gente dividia os impostos também. E eu já conhecia Chiesa desde o americano. Isso. Depois que Chiesa foi pro Fluminense, sempre fazendo gol. Principalmente no esporte. Isso. E aí a gente trouxe Chiesa e eu acho que Chiesa foi super importante. Inclusive foi mal utilizado no Pernambucano. Se o torcedor lembrar, Chiesa não era o titular. Era Meneghel e Ricardo Xavier. E Xavier, que também é um excelente jogador. O Ricardo Xavier é um jogador extraordinário. Mas, assim, Chiesa foi assim, um destaque muito grande dentro do Náutico. E tinha um jogador, na minha visão, que era... 2 jogadores assim, que eram muito regulares. Era Ronaldo Alves e Eli Carlos. Eram jogadores regulares, que sempre jogavam no nível bom. Nunca jogava mal, nem jogava uma partida absurdamente espetacular, né? Eu lembro um gol de Eli Carlos em 2011 contra o Sport, que foi naquela barra da Rua da Angostura, que foi um gol que eu não esqueço. Ganhamos o jogo de 2-0 na Série B. E Eli era um jogador muito técnico, mas tinha pegada também. A saída de bola, a gente jogava com 3 volantes. Everton, ele e Derlei. Everton era o mais primeiro volante. Eli tinha uma saída de bola muito boa, uma qualidade. Derlei era mais de condução, tinha aqueles chutes de fora da área, né? E o meia que a gente tinha era Eduardo, e na frente Rogerinho e Chiesa. Então Chiesa me impressionou muito. O Chiesa, assim, acho que foi o grande jogador. Inclusive foi o artilheiro do campeonato. Sim. Da Série B em 2011. Tá, então vamos polemizar um pouquinho. Você tem fama de turrão, um pouquinho bruto, relação com as organizadas. Como é que é? Alexandre, eu não tive problemas com a organizada, né? A organizada respeitava, porque sabia que a gente tinha uma segurança forte. Então, a organizada tinha um respeito pela direção na época. E a gente tratava eles também com respeito. Mas a gente tinha Coronel Meira, que hoje é nosso deputado federal. Um abraço, Coronel Meira. Era o chefe de segurança. Sim. Então... Grande Meira. Então, assim, eu vou dizer a você, 2010, 2011, eu não tive dificuldade com a torcida organizada.
eles ou se comportavam, eram enquadrados. Então a gente conseguiu passar os 2 anos sem nenhum incidente. O Náutico não teve invasão de campo, o Náutico não teve briga no estádio, o Náutico não teve nada. O Náutico não teve uma punição do TJD ou do STJD. Agora me diz uma coisa, Birilo. Diante desse fato, né, e você, porque geriu você era o presidente, então você tinha Meira como chefe de segurança, você tinha a conversa com os caras, eu me lembro que Eduardo Moraes também trafegava muito, né, nessas negociações, né, de comportamento. Quando eu digo negociação, torcedor, não é de comportamento, é de postura, respeitar o regulamento do clube. E realmente não se teve problema. 2012, 2013 também não me lembro de problema nenhum. Depois a coisa foi desandando. Meados aí 15, 16 já começou a ter problema. Eu me lembro que o primeiro problema foi a invasão, eu não sei se foi o Sport Santa Cruz, numa briga que tinha com o pessoal do Paysandu, que estava na sede do Náutico, e aí já teve o problema. E agora, constantemente, torcedor, você tem problema. Ou de comportamento, ou de invasão de campo, ou briga na sede. Um dia desse teve uma briga, outro dia desse a torcida do Botafogo da Paraíba estava lá com uma faixa, outro dia desse os segurança bateram nos torcedores, que não tinham torcedores da torcida organizada, que estavam lá sem fazer nada, né? Porque a gente cobra quando os caras fazem errado, mas também tem que defender quando os caras estão certos. As imagens que chegaram para mim eram, os caras estavam lá depois do jogo, normal, nem protestando estava, aí foi aquela confusão. Qual é a tua visão disso? Esse fato foi um despreparo, inclusive, da segurança privada, né, do clube. Sim. Tanto é que trocaram a empresa, contrataram uma outra empresa. Já no jogo seguinte que eu fui, eu percebi que já estava uma outra empresa no lugar. Ali foi realmente um despreparo. Essa violência é fruto também do momento que a gente está vivendo, né? A violência no país, né? No nosso estado. Pernambuco é um estado extremamente violento. E as organizadas estão sendo contaminadas, na verdade, na verdade, não são torcedores, são marginais que estão dentro das organizadas. Eu não posso generalizar, eu não posso dizer que a organizada só tem marginais, porque não é assim. Não é assim. Tem gente de bem. Tem gente de bem. Mas tá se perdendo o controle. Daí agora a CBF tem incluído no Regulamento Geral das Competições, agora de 2014, a responsabilidade do clube mandante. Não vai ter mais aquela questão de 5 quilômetros só em volta do estádio, não. Não importa se um ônibus de torcida, um ônibus de clube, um carro onde está a arbitragem, sofreu um ataque, saindo do hotel em Boa Viagem e vindo jogar nos Aflitos, ou na Arena, ou no Arruda, independente do quilômetro, o clube vai ser responsabilizado. Desde que fique identificado que foi a torcida do clube. Como foi o caso do Sport e Fortaleza, né? Que aquilo ali foi um terrorismo que fizeram. Mas ali foi arbitrário para mim, porque veja bem, presidente, e aqui eu não estou defendendo clube nenhum, mas, por exemplo, eu conheço o presidente do Sport, Yuri Romão. O perfil dele é totalmente contra qualquer tipo de violência. O Yuri é um administrador, um homem bem-sucedido, um empresário, e preza sempre pelo bom convívio. O incidente aconteceu a 8 quilômetros. Você já acabou de me esclarecer que agora não tem mais isso. Mas o clube de futebol não tem poder de Estado. Então, assim, como é que eu vou garantir como é que eu vou garantir a segurança que eu não tenho poder sobre ela? Vou mais além. Agora no jogo Barcelona e PSG, em Barcelona, que o PSG ganhou de 4-1, aconteceu uma violência dos torcedores do Barcelona contra o ônibus do Barcelona, pensando que era o ônibus do PSG. Inclusive foi filmado. Eu não sei quais serão as medidas, mas assim, eu entendo que isso é uma forma de frear, para o clube tentar conversar. E aí vai minha segunda pergunta. Eu acho que o clube não tem poder de Estado, ponto. Mas também acho que as federações têm um erro. E depois eu vou entrar na federação com você. Por que tem um erro? Elas não reconhecem as torcidas organizadas. As torcidas organizadas existem. Talvez não fosse interessante os clubes, junto com as federações, porque o clube não pode tomar decisão sozinho,
de trazer uma regra para ter um bom convívio, porque o futebol brasileiro tem torcida organizada, ponto. Não vai se acabar, ponto. Trazer uma regra de convívio sendo monitorada pelo Estado talvez fosse uma solução. Porque tem, inclusive, hoje no Náutico, o Anderson, o Sinho, que era da Timbuchop, e hoje ele está exercendo esse papel no Náutico. Ele é a interface, ele é a ligação entre as organizadas e a diretoria, a presidência, para tentar ter um bom convívio dentro das regras determinadas pelas federações, da CBF, tudo. Então, assim, eu fiz 2 perguntas numa só. Eu acho que o clube não tem poder de polícia. E o que é que você acha dessa interação? No episódio do Sport que você comentou, o Sport agiu corretamente. Eu acompanhei, o presidente Yuri e sua diretoria atenderam os atletas do Fortaleza, ficaram no Hospital Português até 5 ou 5:30 da manhã. O Sport pagou todas as despesas. O grande problema ali é que o ataque foi por uma torcida do Sport. E aí você vai dizer, mas na época só era 5 quilômetros e foi 7 ou 8. O julgamento do Sport, gente, terminou servindo como um exemplo para os demais clubes. E o STJD mandou o recado. Disse, olha, qualquer torcida de clube de futebol no Brasil que fizer um atentado contra o ônibus do adversário, ou o ônibus da torcida adversária, ou mesmo o carro da arbitragem, o clube será punido. Porque não tem como punir o CPF do torcedor. O CNPJ das torcidas já nem existe mais aqui em Pernambuco, né? Porque elas foram extintas. Mas aí já mudou de nome. Mudou de nome e muda o CPF. É como uma empresa laranja. Mas não vai deixar de existir. Tá aí a torcida jovem, tá aí a Fanal, tá aí a Inferno. Mudaram de nome. Só mudaram de nome. Mas é um problema também de Estado. A obrigação de dar segurança é do Estado, sim. Só que a CBF agora está incluindo no regulamento geral das competições de 2024 que o clube é responsável desde o momento que o clube adversário chega na cidade, seja por rodovia, seja por aeroporto. Inclusive você vai cuidar de pedir o batedor, você vai pedir a polícia para dar todo o apoio ao adversário enquanto o adversário estiver em sua cidade. Então isso é um aviso para os torcedores. Tá aí, o Náutico foi punido por uma briga da torcida organizada do Náutico lá em Aracaju, em Sergipe. O primeiro jogo do Náutico é sem torcedor. 2 jogos sem torcedor, depois entra... Não, é um jogo sem torcedor e depois... o segundo com aquele público específico de crianças, mulheres, tal, enfim. O Náutico também está pagando. Mas aí já pegando, se você tem até uma pergunta de um colega, né, do Eduardo Albuquerque. Abraço, Eduardo. Eu acho que eu sei quem é Eduardo Albuquerque. Está sempre lá no clube. Veja bem. Às vezes já aconteceu em Pernambuco. Torcedores rivais fazem esse tipo de atitude com a camisa do clube. Isso pode ocorrer. Isso é um risco. Porque eu identifico a torcida, mas como você falou, não identifico o CPF. Se você não identifica o CPF, eu não sei dizer. Por isso que tem que se pegar os envolvidos, né? A polícia terminou pegando. Demorou muito. Mas pegou. E mais uma vez ficou provado. E ali era em contexto, que até a diretoria do esporte já tinha reconhecido que o ataque tinha sido feito pela torcida organizada do esporte. Mas isso aí é uma coisa que é preocupante, porque uma torcida pode colocar uma camisa da torcida adversária e fazer um atentado e o clube ser punido. Daí ter essa vigilância agora maior. Se você vê agora como é que chega um time de futebol. Eu estava na arena no jogo Náutico e Retrô, no jogo Náutico e Sport. São vários carros, vários policiais com 12, com espingarda. É uma segurança. Depois que aconteceu, o Brasil é casuísta. A gente só toma conta da situação depois que acontece. Precisou acontecer o fato tão grave que quase morre jogador do Fortaleza. 2. Quase morre. Inclusive Reinaldo. Um falou que teve um que se a bomba ou a pedra se bate 1,2 centímetros mais para frente ou mais para trás, ele ia morrer.
Foi dito isso no Fantástico. Então, assim, é complicado essa situação e o governo, a polícia militar, a polícia civil, tem que dar realmente segurança, porque agente clube também, e eu me coloco como agente clube, nós não temos poder de polícia. Pois é. O poder de polícia não é nosso, é do Estado. Né? A gente paga imposto para isso. Mas agora, com o regulamento, a CBF mandou o recado. Torcedor, se você agredir o adversário, onde, torcida, árbitro, o seu clube vai ser punido. Porque o torcedor não sabe, deixa eu só esclarecer uma coisa. Você foi presidente do TJD também, vai poder esclarecer. Quando tem um jogo, Campeonato Brasileiro, o estádio é, vou dar um exemplo, o estádio do Náutico. Mas não a hora do jogo, algumas horas antes e algumas horas depois, o estádio não é do Náutico. A federação ou a CBF assume, tem o delegado do jogo, tem a polícia, tem toda uma regra que o presidente do clube não manda no estádio. Quem manda no estádio é o delegado do jogo. O delegado do jogo é a figura mais importante. Aí eu começo de novo. A CBF coloca uma responsabilidade no clube, mas ela que está mandando no estádio. Então, na minha cabeça de leigo, como é que ele tem autoridade no estádio e não tem policiamento? Ou ele não faz essa diretiva, essa exigência? Como é que o torcedor... Tudo bem, o torcedor que invade está identificado. Ele sabe que invadiu, o clube é punido. Mas o resto... Assim, eu acho que é muito fácil, Berilo, botarem a culpa no clube. No clube. Eu acho que é... E aí entra aquela minha segunda pergunta que eu te fiz. O que é que você acha, diante de tantos fatos, de ter realmente o reconhecimento das organizadas e ter uma relação mais institucional, federação ou CBF, clube e as organizadas? O que é que você acha dessa ideia? Eu acho, Alexandre, que para a gente ter uma segurança maior, tinha que ter um cadastro. Primeiro, um cadastro de todos os componentes das torcidas organizadas, seja Fanáutico, Inferno, Jovem. Reconhecimento facial, que quando ele entrar no estádio, se ele tiver um mandado de prisão, tiver alguma bronca com a justiça, devendo a justiça, ele já vai ser detido ali naquele momento. Mas aí vem um outro lado. Quem vai bancar isso? O custo disso é muito alto. Muito alto. Eu lembro que em 2011 a gente ventilou essa possibilidade, mas era inviável. Hoje o custo deve ser até um pouco menor, porque a tecnologia vai avançando, né? Isso. A gente está falando isso de 2011, são 13 anos lá atrás. Mas quem vai bancar? Os clubes não têm condição. Os clubes não têm. Quem pode bancar? A entidade, federações nos campeonatos estaduais e CBF nas competições Feito o VAR, regionais. não pode bancar o VAR. Né? Então, será que eles vão querer bancar isso? Mas eu acho que se a gente conseguir fazer um cadastro, Já melhor. e ele só vai entrar no estádio, só vai participar dos jogos, só vai ter direito a comprar o ingresso se ele for cadastrado. E fazer o reconhecimento facial. E reforçar a segurança sempre no trajeto dos ônibus. Tem que ter um reforço grande, até para evitar o que já aconteceu aqui em Pernambuco, lamentavelmente, naquele jogo do Fortaleza, do Sport com Fortaleza. Falar um pouco de curiosidade. Queria que você explicasse ao torcedor. Quando a gente foi jogar com a Ponte Preta, cara, lá em Campinas, porque tu gosta de confusão. Né? Tu gosta, o cara gosta de confusão. É complicado. Nós fomos jogar, eu vou deixar ele falar, nós fomos jogar contra a Ponte Preta, que depois da torcida do Corinthians, uma torcida completamente complicada jogar em Campinas, na Ponte Preta. É complicado, o estádio é complicado, o acesso é complicado e lá o bicho pega. E eu fui, diretor do Náutico, e ele foi, né, acompanhar, porque como ele disse, o presidente acompanha clube também, futebol. Conta aí. Isso, o estádio da Ponte, para o torcedor que não conhece, a gente para o ônibus do lado de fora. É feito a Vila Belmiro. A gente desce no meio da rua, né? A polícia faz um aparato ali e tal. E aí eu entrei no estádio e eu sempre gostei de provocar torcedor. Eu coloquei na minha mala uma camisa verde. Essa camisa eu vou usar no dia do jogo, porque o verde é o Guarani, né? O maior rival da Ponte Preta. E aí eu coloquei, quando eu subi, tinha um torcedor lá, depois eu descobri o nome dele,
Claudião, chamava ele, um nome assim. Ele olhou pra mim e começou a esculhambar. Disse, você veio com essa camisa de propósito, seu filho não sei do que, seu caba safado. Bandido. Aí eu disse, rapaz, tenha calma, não sei o que, olha, me chama aí pra eu conhecer a sala de troféu da Ponte Preta, meu amigo, esse cara pegou um ar, que ele queria pular o alambrado pra me pegar. Eu me lembro, Porque a Ponte Preta não ganhou nada a vida inteira, né? Não tem troféu, né? Esse cara ficou muito bravo. Mas se a gente for contar essas histórias todas do futebol, dá pra fazer um livro, Alexandre. Dá pra fazer um livro. Tem muita coisa engraçada que a gente participou já, que a gente viveu já. Situações difíceis, situações engraçadas. Você tava comigo, tem 2 jogos emblemáticos, um que eu ri também muito. Não sei se você lembra, a gente foi jogar contra o São Caetano lá. Eu lembro que tava muito frio nesse jogo. E quando tava frio, o Náutico parecia que tava uma preguiça. Aí quando a gente desceu do ônibus, torcedor, tinha um torcedor do Náutico, gritando pra ir lá, né? Aí você entrou pro vestiário, eu fui atender o cara, pensava até que ele tava querendo algum ingresso, alguma coisa, uma camisa. E ele disse, diretor, tô sabendo de tudo. Eu digo, sabendo o quê, meu? Nós vamos perder o jogo. Eu, como é que é? Nós vamos perder o jogo. O juiz aí, tá tudo no esquema. Aqui é tudo no esquema. Então não vai adiantar nada. Eu digo, então você vai pra casa, né? Você não vai gastar seu dinheiro pra ir pro jogo, né? Já que a gente vai perder, você vai pra casa, né? Já sabe, né? Já sabe. Não, vou ver, não sei o quê, empatamos o jogo lá. Empatamos o jogo. Então, foi 0-0, era futebol engraçado. E teve o fato, conta aí, você, em 2010, o Náutico contra o Vila Nova, para escapar daquela agonia. Sim. Eu não entendi, eu tava ali, de repente eu vi uma camisa de um time diferente dentro de campo. Ali foi uma provocação. A gente, em 2010, com o Vila Nova, faltando uma rodada, a gente evitou qualquer possibilidade do Náutico cair de divisão. Lembrando que o Náutico, em nenhum momento, frequentou a zona de rebaixamento no campeonato. Em nenhum momento. Nenhuma rodada sequer em 2010. Mas a gente precisava vencer aquele jogo. E o Sport precisava vencer o América Mineiro para subir em 2010. E aí acontece que a gente ganha o jogo de 4-1, só me engano, e o Sport perde o jogo lá em Minas e não consegue o acesso. Só que eu tinha levado uma camisa do América Mineiro, tinha deixado na minha sala da presidência e tinha dito ao meu filho, disse, olha, Matheus, quando terminar o jogo, a gente ganhando aqui e o Sport perdendo lá, você vai botar a camisa do América, a gente vai entrar em campo. Que tava aquela festa, né, que a gente afastou tudo, e isso terminou dando um monte de comentário no dia seguinte. Quem é aquele menino que tá com a camisa do Sport? Aí o pessoal diz, aquele menino é o filho do presidente, e não sei o quê. Com a camisa do América. Com a camisa do América, aquela tradicional listrada que é bonita, de verde e preto. Então, esse foi uma situação também engraçada, que deu muita polêmica no dia seguinte. São histórias do futebol. Ô, Berilo, fala um pouco da tua trajetória, que até para o torcedor entender, né? Porque você é advogado e você trabalhou no TJD de Pernambuco e foi também STJD, que é o Supremo lá no Rio de Janeiro. Isso, Alexandre. Inicialmente, eu fui auditor na primeira comissão do TJD de Pernambuco. Isso quando foi no final de 2009, que eu fui eleito presidente do Náutico, eu já era auditor de uma das comissões, que era a primeira comissão. Eu tive que renunciar, porque não podia ser presidente do Náutico e está no TJD, obviamente. E aí foi minha trajetória no Náutico, de presidente do Executivo, depois presidente do Conselho, e em seguida fui chamado por Paulo Schmidt para ser procurador no STJD, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro pernambucano a fazer parte da Procuradoria no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei até o final da época do ciclo de Paulo Schmidt. Quando o Paulo saiu, todas as pessoas, todos os procuradores que foram convidados por ele, nós entregamos os cargos e saímos junto com Paulo. E logo depois eu recebi o convite para fazer parte do TJD, aí já no pleno, porque o tribunal ele é feito de comissões, são 3 comissões, a primeira comissão, segunda comissão, terceira comissão. Isso aí é a primeira instância. E o pleno, onde são 9 membros, é a segunda instância. E aí eu fui para o pleno, como auditor no pleno, e fui vice-presidente,
e fui presidente, acabou meu mandato, mas eu continuo lá no tribunal como auditor, né, já tendo cumprido meu mandato de presidente. Fui vice-presidente, fui presidente. Então, assim, eu tenho uma trajetória de muito tempo na Justiça Desportiva, porque eu também fui advogado na Justiça Desportiva. Quando eu comecei lá em 92, em algum momento precisou de o Náutico fazer uma defesa e o presidente da época, Josemir, Roosevelt, pediu, Beriló, a gente está com um jogador tal, o clube foi denunciado por atraso de jogo, enfim, e por alguma coisa, e eu ia lá fazer a defesa do clube. Então, essa minha relação com a justiça desportiva vem de muito tempo e eu tive o prazer de exercer diversos cargos em diversos momentos, né? Advogado, auditor. Teve algum caso emblemático que te chamou a atenção, você no TJD ou no STJD? No STJD teve um processo interessante, foi um jogo entre Figueirense e Avaí, salvo engano não, foi primeira divisão, os dois estavam na primeira divisão. Teve um tumulto generalizado. E o árbitro era aquele Van Diesel, que chama ele de Van Diesel, né? Acho que é Vin Diesel. Vin Diesel, né? Pronto, o careca um baixinho. careca baixinho. Ele estava vendo, ele veio toda a confusão. Briga, tapa. E o relatório dele, a súmula, ele praticamente não descreveu o que aconteceu. Ele estava dentro do campo. Se ele estivesse no vestiário, e aí eu pedi as imagens, o STJD me mandou as imagens, e eu fui identificando jogador por jogador, quem tinha dado tapa, quem tinha dado cotovelada, quem tinha dado chute. Fiz a denúncia e pedi a denúncia do árbitro. Eu requeri que o árbitro também fosse punido, porque ele não soube redigir a súmula do jogo, ele foi omisso. Inclusive, vários jogadores foram punidos e ele foi punido por 30 dias. Foi afastado sem poder arbitrar. E foi uma denúncia que não constava em súmula, né? Foi uma denúncia diferente, foi baseada em imagens. Eu vi o jogo, ele disse, eu vou fazer essa denúncia. Pediu que me mandasse mais imagens, mais reportagens, tudo, e mandar tudo baseado nisso eu fiz e todo mundo foi punido. Foi um processo que foi a primeira denúncia que eu fiz sem estar baseado apenas na súmula, porque a denúncia geralmente o procurador ele faz baseado na súmula, no relatório do árbitro. Mas a gente pode fazer também por imagens. Sei. Então, isso foi a primeira vez que eu fiz e foi um processo trabalhoso, porque tinham vários jogadores do Avaí e do Figueirense envolvidos. E o árbitro também foi denunciado. Então, eu lembro muito desse processo. E como presidente, já aqui no TJD, eu lembro muito do caso Jean Carlos, porque eu estava na presidência do tribunal e o Náutico contratou Sestário para fazer a defesa de Jean Carlos. E o tribunal aqui ainda não tinha feito uma transação. O que é uma transação? O atleta ou o clube diz, olha, eu quero pagar, eu não quero correr o risco de ser julgado, eu quero fazer um pagamento. A lei permite, então, a lei permite fazer a transação. Permite. Só que a gente não tinha feito em Pernambuco. Sei. E terminou sendo, na minha gestão, a primeira transação que a gente fez com um atleta. O relator era Roberto Roma. E qual era a acusação em cima de Giancarlo? Era tentativa de agressão à árbitra, mulher, né? Débora Cecília. Débora Cecília. Ele transacionou a questão da tentativa e foi punido pela agressão ao jogador do Retrô. Ele deu uma cotovelada. E nós fizemos uma transação lá, o Náutico ofereceu 10 mil, eu fiz uma proposta como presidente de 20 mil, o Náutico chegou a 15, eu disse, eu não abro mão, os demais acompanharam, eu disse, olha, a gente só faz a transação se o Náutico pagar 20 mil reais, para eu não correr o risco dele ser julgado, né? Porque ele ia ser julgado, podia ser punido. Ou não. Mas no caso dele, eu acho que ia. No caso dele, como já um processo está resolvido, eu vou dizer a vocês, eu não vislumbrei a agressão. Eu não vislumbrei. E depois, e aí eu posso falar, porque esse caso já foi julgado, é um caso concreto, mas já foi julgado. Não tem nenhum reflexo. E depois da conversa entre os auditores, contamos os votos e ele ia ser absolvido. Mas o Náutico teve que pagar. Pagou 20 mil reais. Porque o Náutico não quis correr o risco. Sestário, obviamente, cheirou, percebeu, ele é um advogado experiente, que podia ser condenado, e a punição ia ser em dias, seria 120 dias, e aí ele ia ter que cumprir durante a Série B também.
Quando ele é condenado no Pernambucano em jogos, ele cumpre no Pernambucano que ele está participando ou no ano seguinte, se ele ainda estiver jogando por aquele clube. Isso. Mas se ele pega os 120 dias, que era a pena mínima da tentativa de agressão à árbitra, ele ia ficar fora da Série B. E aí o Náutico, eu acho que foi inteligente, o secretário percebeu. Depois da gente conversando, eu vi que realmente ele ia ser absolvido. Mas eu acho que no momento o Náutico agiu correto. Tem uma pergunta, eu queria só que se identificasse oficial BR. Neymar do Nordeste está fazendo uma pergunta. Favor se identificar, irmão, para que a gente possa ver a sua pergunta. Berilo, TJD, só esclarece em rápido momento, TJD e STJD. Qual é a ligação? Se é uma cadeia? Vamos lá. De evolução jurídica? O STJD, Superior Tribunal de Justiça Esportiva, ele é responsável pelo julgamento de todas as competições patrocinadas pela CBF. Copa Verde, Copa do Nordeste, Série A, Série B, Série C, Série D, Sub-20, feminino. Onde tiver a CBF onde for CBF, competição CBF, a responsabilidade de julgamento é do STJD, no Rio de Janeiro. E as competições locais são de responsabilidade dos tribunais de justiça esportiva de cada estado. Aqui no Pernambucano, a gente julga os processos da Série A, Série A1, A2, A3, Sub-20, futebol feminino. A gente julga tudo isso. Toda a competição que a federação organizar, a gente julga. É da nossa competência. E as regionais, nacionais, STJD. Essa é a diferença. A lei é a mesma. O código é o mesmo código. O código que é aplicado lá é aplicado aqui também. A lei é a mesma. A gente falou um pouco federação, tudo. Fala um pouco da tua relação com Carlos Alberto Oliveira. Carlos Alberto Oliveira, eu tinha uma relação respeitosa com ele, né? Ele também comigo. Eu convidava ele, inclusive, a assistir alguns jogos. Porque ele é rubro-negro, mas a mulher dele é alvirrubra. Isso é o detalhe. Ele, rubro-negro, Dona Sônia, alvirrubra. E eu sempre me dei muito bem com Dona Sônia. Eu convidava ele para assistir. Ele assistia no meu camarote com Dona Sônia lá, vários jogos do Náutico. E em um determinado momento, eu tive um atrito com ele, porque ele queria fazer uma inversão de mando de campo. O Sport ia fazer um show na Ilha do Retiro, patrocinado lá por um Eletroshop da vida, enfim. E aí o Náutico, ele inverteu o mando de campo. Se ele inverte o mando de campo, a gente ia fazer 3 jogos seguidos fora de casa. E aí eu disse, cara, Alberto, eu não vou aceitar não, essa inversão de mando de campo não. Ele, você vai jogar de todo jeito, meu filho, não sei o que. Eu digo, vou não. Não vou jogar, você vai jogar. Eu digo, não vou não, Carlos Alberto. Eu vou pra Lua, pra Marte, mas eu vou provar a você que eu não jogo. Aí eu, CBF uma vez, fui pessoalmente CBF 2 vezes, mostrei lá no departamento de competições que nenhum clube na competição, dos 20 clubes, ia fazer 3 jogos fora de casa, seguidamente. Só o Náutico. Digo, olha, isso aqui chama-se desequilíbrio na competição. Vocês vão desequilibrar o campeonato. Eu estou no momento que eu estou para subir. Já estou no G4. Isso aqui vai me prejudicar. Eu sei como vai ser difícil se eu sair do G4. E aí eu briguei com o Carlos Alberto. Briguei e deixei de falar com ele. Mas lá na frente, Paulo Vanderlei, que era meu vice-presidente, teve uma conversa com ele. Marcamos um almoço no Leite. Dona Sônia foi. Fizemos as pazes. Ele ainda emprestou ao Náutico R$150 mil. E aí foi uma coisa engraçada também. Eu tinha combinado, eu tinha ligado para Dona Sônia para convidar ela e disse, olha, eu vou pedir a Carlos Alberto, a gente precisava de pelo menos 100 mil para completar uma folha. Eu vou pedir a Carlos Alberto R$250 mil. Ela, não faça isso não, ele vai ficar nervoso. Aí ela disse, olha, ele vai emprestar 150, eu vou falar com ele. Eu disse, então eu vou pedir 200. Só para ele dizer não e ele dar os 150. Ela disse, faça. Aí a gente lá almoçando, aí ele estava tomando um vinho, Dona Sônia gostava de tomar uma cerveja, a gente conversando. Aí eu disse, presidente, a gente está precisando de um dinheiro, 200 mil. 200 mil eu não empresto.
eu vou lhe emprestar 150 mil. Quando sair daqui, vá na federação e pega o cheque. Agora tem o seguinte, você vai deixar um cheque seu como garantia, viu? Mas não já tem o dinheiro todos com a nota, o senhor já fica com o dinheiro todos com a nota. Não, quero um cheque seu. Isso era o jeito de Carlos Alberto trabalhar. E assim foi feito. Fui lá, deixei um cheque meu, ele pegou, me deu os 150 mil. Só que o detalhe foi na hora que chegou a conta, eu fui pegar a conta, tava eu, Paulo Wanderlei, ele e Dona Sônia. Quando eu fui pegar a conta, ele deu uma tapa na conta. Vocês estão lisos, rapaz, vai querer pagar a conta? Isso era Carlos Alberto Oliveira. Quem mandou um abraço pra gente, Berilo, e é um garoto que eu vi, você costurou a vinda dele, aprovou no conselho, né, porque tinha investidores para trazer, e é um garoto especial assim, que a gente viu crescer no Náutico, ele veio depois, que ele veio do Porto, tá mandando um abraço, quero mandar um abraço para ele, Rogério. Ô Rogério, um forte abraço, amigo. Lembro demais da sua chegada no Náutico. Você magrinho, novinho ali, um tanto acanhado ainda, né? Ele foi ganhando corpo. A sua contratação, eu me lembro bem que eu vi você jogar. Você tinha feito uns 5 gols já pelo Pernambucano. Isso. E depois você até machucou lá no Porto. E aí eu falei com Charles Muniz. Rogerinho deve lembrar disso. Charles era o treinador dele. Eu me dou muito bem com o Charles. Charles também, se estiver vendo, um forte abraço. Eu disse, Charles, eu gostei muito de um jogador aí, chamado Rogério. Ele joga pela esquerda, ele tem uma jogada que ele puxa assim, bate de direita, é um menino rápido, novinho. Ele disse, presidente, leve esse menino. Leve que ele vai lhe ajudar. E aí eu falei com o Porfírio, eu tinha sido advogado de Porfírio também, por coincidência. Porfírio me contratou para cuidar de alguns processos, entre eles de Marcos Tamandaré. Sim. Que ele entrou com ação contra o Sport, e Corinthians, Porto, ele envolveu todo mundo na ação, e eu fui advogado do Porto em alguns processos. Terminei fazendo uma amizade também com o Porfírio. Graças a Deus, Alexandre, no futebol eu fiz muitas amizades. E Porfírio foi uma amizade que eu fiz boa lá em Caruaru. É uma pessoa de bem, respeitosa. Nessa transação de Rogério, só vou contar porque o torcedor precisa saber. Ele foi um cara muito correto com o Náutico e comigo. Nós trouxemos o Rogério por 100 mil reais na época. E aí o Sport, através de Gustavo do B, atravessou e ofereceu 200 mil reais para ele levar Rogério para o Sport. Quando eu estou no Náutico de manhã, por volta de 10 horas, ele chegou com o Rogério e disse a mim, olha, o Sport ligou e eu disse a doutor Gustavo que eu ia trazer o jogador para cá por 100 mil. Ele me ofereceu 200. Eu disse, ele disse Porfírio disse a do B que só levava o jogador se a gente não pagasse. E estava certo, porque eu combinei com ele que ia pagar os 100 mil. Sim. E assim foi feito. Pagamos os 100 mil reais e Rogério ficou no Náutico, mas ele foi um homem de palavra. Ele podia ter atravessado o caminho, vindo de Caruaru, como muito em vez de ir para os aflitos, ter ido para a Ilha do Retiro e ter dado um bypass em mim e no Náutico. Mas ele foi uma pessoa decente. Rogério, a gente conviveu muito, né? A gente cuidou dele, eu tenho um carinho especial por ele também, acho um jogador que se dedicou muito. Tem também o dedo que quem trouxe, quem ajudou, e você levou o caso ao conselho, Zeca Cavalcante, o finado, foi diretor um dos investidores. Um dos investidores, e assim... Ricardo Malta também. Gostava de... Acho que Ricardo Malta, Zeca. Ver jogador, de trazer jogador. Então é como eu disse no começo, torcedor, esses caras, né, têm sempre uma dedicação ao Náutico. Repudie quem só fala mal. Tem gente aí, tem programa aí que só faz esculhambar com todo mundo. Mas pergunta a esses caras que estão esculhambando qual foi o dia de serviço que ele deu ao Clube Náutico Capibaribe. E também qual foi o dia dos outros que deram aos outros clubes. Sport, Santa Cruz, Retro. Para jogar pedra e ter a solução aparece um monte. Mas quando é para pegar na alça do caixão, eu conto nos dedos. É verdade, Alexandre. E você sabe como é difícil administrar um clube. O tempo que a gente abre mão da nossa vida pessoal, no trabalho, com a família, para estar no clube, é muita renúncia. Você sabe disso. Você viu ali, foram 2 anos comigo ali, dentro do clube, direto, a gente viajando. Eu fiquei você ficou 1 ano, mas foi um ano também intenso. Porque até no Brasileiro foi eu fiquei aquele meio ano, sozinho. O ano que a gente subiu, né? O ano que
Viajava para todo canto. Tinha muita viagem no meio, enfim. Mas qualquer presidente, eu disse isso a você, a gente conversando antes, qualquer presidente que vai assumir um clube, e o torcedor precisa entender isso, ele não vai pro clube para não tentar acertar. Ele vai querer acertar. Claro que vai querer acertar. Agora, vai acertar tudo? Não vai. Ele tem que tentar errar o mínimo possível. Mas vai errar. Né? Como eu errei, como todos que passaram Eu lá. errei vários. Erraram e quem assumir vai errar também. Agora, você também tem que se cercar de pessoas competentes, você tem que ter credibilidade junto ao plantel, falando isso de futebol, você tem que chegar dentro de um vestiário, dentro de uma concentração e ser respeitado. E como é que você é respeitado? Você cumprindo suas promessas. Porque o jogador de futebol e qualquer profissional, viu gente, quando você não cumpre com ele, ele também vai enxergar você de uma maneira diferente. E você passa a não ter mais a credibilidade. A história de Vampeta. O Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo. Isso acontece no futebol. Graças a Deus com a gente nunca aconteceu. Mas faz parte. Deixa eu estar chegando à pergunta. O Bruno Barco, não sei se você se lembra, fez uma homenagem sobre as máscaras. Tá mandando um abraço. Ah, tá. Um abraço, Bruno. Como é que foi essa história? Só para você... Das máscaras? Me relembre das máscaras. O Bruno, ele mandou... Ô, Bruno, relembra a gente aí, manda aí tua mensagem aí sobre essa homenagem. Eu lembro que quem fazia uma caricatura era Milton Cunha. Ele fazia a escalação do Náutico com caricatura. A máscara foi uma homenagem a Rogério. Ah, sim. Agora eu liguei. A gente tava falando de Rogério, inclusive. O jogador. E ele entrou. Ah, tô lembrado. Forte abraço. Problema com torcida. O presidente já teve, não? Torcedor comum. Tive uma vez, em 2010, com uma parte da torcida organizada, que estava lá embaixo. Isso foi em 2010, aquele ano complicado que eu lhe falei lá atrás. Eu estava na presidência e eles queriam subir para conversar com o presidente. E eu estava até com meu filho, com medo que a torcida subisse. E eu disse, não, pode subir. Aí eu disse, faça uma comissão para subir 3. Aí ele disse, diga ao presidente que a gente só sobe todo mundo. Aí ele disse, manda subir todo mundo. Aí encheu a sala da presidência. Aí eles começaram a falar de futebol. Você tem que botar esse Gustavo Mendes pra fora. Não sei, e Gustavo Mendes sentado assim. Porque esse Gustavo Mendes veio do Fluminense, não sei o quê. Só um detalhe, Gustavo Mendes foi o cara que negociou Chiesa, foi Gustavo Mendes. Você lembra disso? Gustavo foi o cara responsável pela vida de Chiesa. A gente foi para Campinas e terminou ele se acertando com o cara de futebol. E a torcida falando, os torcedores falando, aí quando o Gustavo disse, eu sou Gustavo Mendes, aí todo mundo ficou em silêncio. Gustavo começou a falar de futebol, falar da dificuldade, falar das coisas. Acalmou, foi uma tranquilidade. E a gente terminou a reunião, que todo mundo achou que ia ser uma reunião de muita discussão, e não foi, pela habilidade e pelos argumentos, pelo preparo que Gustavo tinha. Que Gustavo tem. Gustavo é uma pessoa preparada para o futebol, que foi criado dentro do Fluminense, né? E a gente trouxe ele para tomar conta do futebol. Só que também no Náutico tem pessoas também que têm resistência ao profissionalismo. Quando você traz um profissional, aí já começa a crítica, porque você trouxe um profissional que vai aumentar a folha. Ô, gente, eu não acredito em futebol sem ser profissional. Claro. Me desculpe. Cada vez mais é necessário a profissionalização do futebol. Ou então não vai para lugar nenhum. Presidente, que eu ainda chamo Berilho presidente. Presidente, estamos chegando ao final do programa. Vou passar a palavra a você para você fazer suas considerações, mandar um abraço para quem quiser. Agradeço demais a sua presença, enriqueceu aqui nosso programa, esclareceu muita coisa, porque você tem a visão jurídica, executiva, deliberativa, porque você foi presidente do conselho, e de esportista, porque você já tem uma história no futebol pernambucano, no TJD e no STJD. Então, assim, deu para dar uma esclarecida, eu acho que trouxe muita curiosidade, muita informação para o torcedor. Esteja com a palavra.
Inicialmente, Alexandre, queria agradecer o convite. Acho que foi um bom bate-papo, como tem que ser um podcast, né? Tem que ser essa coisa descontraída, essa conversa Isso. leve, tranquila, sem atropelos, né? Sem pegadinhas. Foi muito bom. Você já tinha falado que ia fazer o convite, eu estava ansioso para poder ter esse bate-papo com você, ter esse bate-papo com o torcedor, né? Agradecer a todos que estão conosco nesse momento, os que ainda vão assistir, ter a oportunidade de assistir, porque muita gente vai assistir mais na frente, Depois. né? Porque tá no Instagram, mas depois vai estar no seu canal, No né? YouTube. No YouTube. E agradecer a todo mundo que em algum momento trabalhou comigo no STJD, no TJD de Pernambuco, no Clube Náutico Capibaribe, onde tive a ajuda de várias pessoas, né? Várias pessoas que. Porque ninguém ganha nada sozinho, nem ninguém perde nada sozinho, né? Quando a gente ganha, a gente divide com todo mundo. E quando perde, também divide, né? Não tem essa de eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. Não, aqui não. Ali a gente tem uma família, né? De grupo. Então, agradecer. Torcer que o Náutico tenha um ano de 2024 bom, consiga sair da Série C, ter o acesso à Série B, é isso que eu desejo, porque o Náutico, como eu falei antes, o Náutico não é um time de Série B, de Série C. E a gente não pode se acostumar com Série C. Não pode, o Náutico não pode. O Náutico não é time de Série C. A gente tem que fazer tudo para sair dessa famigerada Série C. Então, é hora de união, é hora de que os alvirrubros se juntem, pensem no bem comum no Náutico e tirem o Náutico da Série C. Pouco importa quem colocou, qual é a responsabilidade, não interessa. Interessa tirar o Náutico dessa situação que está. É isso que eu desejo. E agradecer demais o convite e desejar uma boa noite a todos. Mas eu não posso errar. Chegou uma pergunta aí. Vamos lá, eu não sou de fugir. Questão daquela confusão em 2011 sobre a relação que surgiu na imprensa, da tentativa de levarem Eduardo Ramos no meio do campeonato para o Sport, a tentativa de uma abordagem de alguém para influenciar. Você, inclusive, deu uma entrevista dizendo que tinha algumas horas de gravação e que manchou o campeonato pernambucano e depois teve uma reunião na federação e etc. Só esclarece um pouco. Alexandre, Inclusive, se comentou na mídia, né, ou na coisa, uma tentativa de suborno. Eu digo, pô, eu conheço Eduardo, não é possível. Aquele é um episódio extremamente polêmico, né? Mas a gente não podia se furtar naquele momento de tomar alguma atitude. E o que me entristece até hoje são as críticas que eu recebo dos alvirrubros. Eu não entendo. Eu lembro que você convocou uma coletiva. Eu não entendo. Eu queria entender como é que o alvirrubro critica uma pessoa que está se expondo e defendendo os interesses do Clube Náutico Capibaribe. Porque ali eu estava defendendo os interesses do Clube Náutico Capibaribe. É isso que eu não entendo. O torcedor do esporte ficar com raiva, tá tudo certo. Porque eu estava defendendo o meu clube e incomodando o outro clube, né? Daquela situação que estava ocorrendo. Então, sem entrar no mérito de certo ou errado, porque não cabe a mim julgar, né? Qual foi a história que chegou para você? Não, que chegou que o esporte estava tentando levar o jogador, né, Fazer um pré-contrato. para a Ilha do Retiro, né? Já uma conversa com o pai dele, que o pai dele era o empresário dele, né? Eu me lembro. Esqueci o nome do pai dele agora. O seu Carlos, eu acho. Ele tinha jogado em 2010 no Sport. Isso. Voltou pro Grêmio. A gente trouxe ele em 2011. Corinthians foi. Pro Corinthians. E o Sport estava tentando. A gente disputou com o Sport, Sim, na verdade. eu me lembro o que, Sport queria ele e a gente também queria, né? Então a gente terminei conseguindo trazer ele com o presidente, que era bem polêmico do Corinthians. Andrei. Terminou ele cedendo Eduardo pra gente. Então houve esse episódio, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque não adianta. Só não entendo como é que o torcedor do Náutico critica uma atitude onde uma pessoa está defendendo os interesses do Náutico. Para mim, quem defende o interesse do Náutico tá certo. Tá certo. Tá defendendo o interesse do meu clube? Eu tô com ele. Eu não gosto de pessoas que prejudicam o clube, né? Que às vezes usa inclusive o clube para benefício.
Isso no futebol acontece muito. E nessa confusão, qual foi o comportamento do pai de Eduardo? Porque ele foi o acusado. O pai de Eduardo. E que teve uma reunião com a diretoria do esporte em pleno campeonato. E teve a reunião, né? O pai de Eduardo era uma pessoa extremamente escorregadia. Eu acho que Eduardo, inclusive, não cresceu mais no futebol por conta de ter dado. Entregado a carreira dele ao pai dele. Talvez se ele tivesse entregado a carreira dele a um profissional para tomar conta da vida dele, ele teria tido assim voos maiores. Eu acho que foi um erro estratégico de Eduardo. Na minha época, quando teve essa confusão, eu fiquei temeroso, tive uma reunião com o Valdemar, como é que Eduardo ia se comportar, porque Eduardo não estava sendo objeto, o nome dele, ele não era objeto de nenhuma ação, o nome dele só tinha vinculado porque o pai dele tinha feito a reunião com a direção do esporte na época, e você tinha intervido. E Eduardo foi fundamental na subida e ele não mudou, ao contrário, jogou muita jogou bola. Muito. Inclusive aquele jogo lá em Goiás, que ele acabou. Ele fez um gol que ele pegou a bola no meio de campo, deu por baixo daquele goleiro Arley. A gente estava nas cadeiras ali, viajamos aquele jogo junto. E ele realmente ficou bem à parte. Essa confusão foi com o pai dele. Foi com o pai dele. O jogador não estava. Não, o jogador não participou, não. Diretoria do Náutico, diretoria do Esporte. Era seu Carlos o nome. Seu Carlos. Carlos Martins, eu acho o nome assim. A confusão foi pai de jogador, diretoria do Esporte, diretoria do Náutico. O jogador escolheu o pai para ser o empresário dele, então. E na época ficou esclarecido. Tá bom. Só tenho a lhe agradecer mais uma vez. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter esclarecido. Obrigado você, torcedor, que entrou em contato, que mandou sua pergunta. Não esqueça também de acessar nosso canal no YouTube, dar lá o teu like. E mais uma vez, só tenho a agradecer a todos. Homem em campo, fiquem com Deus. Aquele abraço.